Vamos colocar a nossa enquete desse domingo do fechamento. E aí a gente começa a repercutir tudo o que aconteceu nesse jogo do Palmeiras. O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes. No meu ponto de vista, uma boa estreia. Tá aí a enquete na tela do Sport TV. Como você avalia a estreia do Palmeiras? Esperava mais? Foi ok? Ou deu show? QR Code na tela, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e participe da nossa enquete. Começando com você, Aline, boa noite mais uma vez. Boa noite, fechamento. amigo. É isso. Bem-vindo, Sobis. Tudo bem? Essa nossa enquete no fechamento, esperava mais, foi ok, deu show? Eu acho que deu show seria muito por conta de uma vitória, né? Eu acho que foi ok, mas foi, ao meu ver, superior taticamente, fisicamente. Acho que o Abel foi inteligente quando ele fez as alterações, porque era o momento que o Porto estava crescendo na partida, quando ele coloca o Paulinho, coloca a Veiga, coloca o Alan, que entrou muito bem também, aí o Palmeiras começou a ter de volta a rédea da partida. Achei melhor, faltou eficiência, mas eu acho que dentro da expectativa, primeiro, de um grupo que eu imaginava que fosse equilibrado, e se mostrou um grupo completamente aberto, mas do futebol jogado, o Palmeiras, ao meu ver, foi superior aos 4. Faltou, de fato, a eficiência. Vamos ver como vai ser agora o próximo jogo. Pegando, né? Sobes. E aí, primeiramente... Boa noite. Muito obrigado. Bem-vindo ao fechamento. Um mês aí de Copa do Mundo de clubes bombando na tela do Sport TV. São vários jogos. O Sport TV vai cobrir todos os jogos. Então, a equipe toda do grupo conectado com essa Copa do Mundo de clubes. Estamos fazendo um grande trabalho. Bem-vindo, vai ser um mês intenso pra gente aqui. Obrigado, primeiramente boa noite, obrigado pela honra de estar aqui, né, com esse time. Me chamou muito a atenção mesmo, esses bastidores de viver esse Mundial. E legal, sobre o jogo, eu tenho dois sentimentos, né? Um que foi Quais sentimentos, meu parceiro? Um pecado de não vencer, né, porque o Palmeiras mereceu o primeiro jogo de um brasileiro no Mundial, isso é importante, né? Para visibilidade. E outro, acho que a torcida do Palmeiras tem que estar orgulhosa de ver um time batendo de frente, jogando direito, independente do momento do Porto. O torcedor palmeirense tem que ficar orgulhoso do que o time fez hoje. O Palmeiras, eu senti o Palmeiras um pouco nervoso no começo do jogo. Deve ser a questão da estreia, né, Aline? Tem essa pressão, né? O Palmeiras não é o primeiro Mundial que o Palmeiras disputa, tem toda essa piada, né? Essa brincadeira do torcedor em relação ao Mundial. Óbvio que é um formato diferente, o primeiro formato diferente. A gente vai repercutir muito, porque o fechamento só está começando, mas vamos para os protagonistas. Luiz Carlos! E aí, meu parceiro? Como foi esse jogo? Dá um abraço aí no Evair, no Losete, no Ricardinho. Bem-vindo mais uma vez e boa noite bem-vindo ao fechamento e boa noite mais uma vez, Luiz. Luiz. Finalmente você me convidou para o fechamento, né, amigo? Eu passo para você e não volto nunca mais. Bem-vindo, irmão. Como é que foi esse jogo aí aos olhos de vocês? Bom, valeu, Denilson, parceiro. Rafael Sobis, Aline, bom conversar com vocês. Bom, vou passar aqui adiante. Eu tenho esse sentimento de que, na nossa enquete, eu acho que foi ok. Há sempre um nervosismo muito grande na estreia, uma expectativa. Os clubes brasileiros trabalham isso com uma certa ansiedade. É uma Copa do Mundo, é um formato diferente. O Porto não está na primeiríssima prateleira do futebol europeu, mas é um clube de muita tradição, de muita camisa, um confronto muito esperado e eu acho que no fim das contas, se a gente tivesse que ter um vencedor, eu acho que seria o Palmeiras. Deixa eu passar já de cara para o craque, para o ídolo da torcida do Palmeiras. Evair, concorda com essa análise? Acho que o 0-0 não é injusto, não é nada absurdo, mas se tivéssemos que ter um vencedor, seria o Palmeiras, Evair. Eu também acredito assim. Eu não quero ser o pessimista do grupo aqui, mas eu esperava um pouquinho mais. Esperava uma vitória, na verdade, né? O Palmeiras teve altos e baixos dentro da partida, na minha opinião. Foi um time nervoso em determinados momentos, como foi falado aqui na transmissão. E esse nervosismo acho que atrapalhou muito, né? E essa ansiedade de querer ganhar de qualquer maneira, acho que atrapalhou bastante o Palmeiras. Mas, é lógico, um empate está de bom tamanho, poderia sim ter vencido, acho que até poderia ter feito gol, porque criou, mas é lamentável que o Palmeiras tenha
tenha tido essa maneira de encarar o jogo, né? Ficou muito nervoso dentro de campo, isso atrapalhou um pouco. E teve dificuldade no jogo aéreo, né? Boas chances do Porto vieram em cruzamentos, Ricardinho. Sem dúvida nenhuma. Um abraço a todos do fechamento. Você já fez o fechamento antes? Porque eu tô achando que é pessoal, que o Denilson não me chama, é pessoal. Não, o Denilson é meu amigo, Penta, meu amigo. O primeiro fechamento a gente fez a participação na estreia do Brasileiro. Ah, tá bom. Fui convidado. Eu acho que o Palmeiras tem que lamentar o resultado. Porque o Palmeiras fez um bom jogo. Eu acho que ele teve as melhores oportunidades. As oportunidades mais claras do jogo foram do Palmeiras. No final do primeiro tempo, teve essa do Estevão, que o zagueiro cortou bem. Mas no final do primeiro tempo, essas duas oportunidades, primeiro cruzamento do Vitor Roque, né? E aí Isso deixou aí, né? pro outro. Eu acho que é questão de ansiedade mesmo de fazer o gol. Depois teve o do Maurício, que o Cláudio fez uma grande defesa, o Cláudio Ramos, no rebote. E depois ainda teve o Richard Rios de novo, que ele chutou, e o Francisco, acho que foi o Rocha, que acabou tirando em cima da linha. Isso no final do primeiro tempo. Teve a falta ainda, enfim. No segundo tempo teve a bola na trave, teve o volume final de jogo do Palmeiras. Então tem que lamentar o resultado, porque eu acho que o Palmeiras foi melhor do que o Porto. Foi muito melhor? Não, mas foi melhor. Foi um time mais organizado, fisicamente terminou o jogo melhor. O banco entrou e deu mais opções para o time no segundo tempo, elevou o nível, principalmente de competitividade e da parte ofensiva do time do Palmeiras. Agora, você tem que transformar em resultado. O Palmeiras não conseguiu, tem que se lamentar por isso. O Everton fez uma grande defesa, que foi essa, né, que realmente no cantinho, acho que foi uma defesa muito difícil. E as bolas paradas que a gente comentou, que o Porto praticamente tocou todas na parte ofensiva, ele sempre tinha um jogador tentando finalizar. O Palmeiras tem que seguir. Acho que é uma estreia, houve nervosismo, houve ansiedade, tudo isso conta sim, mas eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo por se tratar de uma estreia. Murilo na trave, Losetti, a sua análise do jogo. Abraço aos amigos, Denilson, Sobis, Calan. Você é habituê do programa. O Denilson me convida, enfim, já é meu parceiro, né? A coisa é um prazer estar falando com eles. Eu acho o seguinte, Luiz, esse tipo de confronto, esse tipo de torneio, uma das coisas muito legais que a gente vê é que são jogos que quase nunca acontecem, de universos muito diferentes. Então, nesse grupo, a gente tem um time brasileiro, um time europeu, um time da MLS, um time super campeão africano. Então isso confere uma imprevisibilidade para o jogo que, por mais vídeos, informações, estudos que as comissões técnicas e os jogadores façam, é muito diferente quando você entra em campo e enfrenta. Então eu vi muitos lances ali de desequilíbrio, de falta mesmo de hábito com o adversário, não de desconhecimento, mas de não saber se o jogador domina para fora, domina para dentro, vai usar esse pé ou outro. Então isso conferiu ao jogo durante boa parte um cenário mais aberto, que deixou o jogo legal. E aí o Palmeiras criou mais, porque tem melhores jogadores, tem mais bons jogadores. Para mim no Porto, pega o Mora, que é muito novinho ainda, saiu, teve cãibra, e o Fábio Vieira, que também saiu muito cansado, são jogadores diferenciais. O Palmeiras tem vários vindo inclusive do banco. Então acho que o Abel inclusive ganhou dúvidas para o próximo jogo. Quem vai ser titular? O Veiga entrou bem, o Alan entrou bem, o Flaco Lopes para mim entrou melhor que o Vitor Roque. Claro que tem o cenário do jogo, o momento do jogo, mas o Abel tem muitas opções. E eu acho que nas duas rodadas finais, onde possivelmente Palmeiras e Porto disputem a liderança no saldo, eu vejo o Palmeiras com mais possibilidades e mais opções. E é uma liderança importantíssima. Muito importante. Claro, no outro grupo a gente projeta que o PSG, o Atlético de Madrid e o Botafogo vão disputar as vagas. O PSG hoje é o grande time do mundo, né? Campeão europeu. Começou ganhando de 4-0 do Atlético de Madrid. Então, em tese, ele passa em primeiro. Se der para passar em primeiro, tanto melhor. Parceiro Denilson, estamos aqui à sua disposição. Obrigado, Luiz. Daqui a pouco a gente volta com vocês, porque o Edgar tá com o Paulinho, trocando uma ideia lá. Vamos ver o que o Paulinho achou, se ele concorda com a gente ou não. Olha lá, Edgar. O Palmeiras entrou para a vitória, mas o que você pode destacar desse primeiro jogo, com tudo que representa uma estreia num campeonato tão grande, o Palmeiras conseguiu apresentar dentro de campo? Bom, acho que foi um jogo muito bom, difícil, claro, mas acho que a gente foi muito superior aí ao time do Porto. Sabíamos que tínhamos essa condição. Você pode ver o volume que teve no segundo tempo para a gente poder fazer um gol, foi muito grande. A gente teve bastante oportunidade, né? Infelizmente não conseguimos fazer. Tem dias que é assim, a gente tenta e não acontece o gol. Mas valeu o esforço de todo mundo, acho que a gente mostrou
o nível que o Palmeiras joga, né? E não tem jeito, agora é virar a página, saber que tem mais um jogo difícil aí pela frente, para poder buscar a vitória que a gente precisa, né? E assim já almejar a classificação. Você viu uma parte ali de fora, depois participou de algumas chances criadas. É questão de detalhe, alguma coisa que ainda no quente do jogo você possa ver, que possa ser trabalhada para o Palmeiras ajustar detalhe para as próximas 2 partidas, principalmente na fase de grupos? Bom, acho que a gente jogou com as nossas características, jogamos com o nosso estilo de jogo, que é sempre buscar o volume de ataque, buscar as bolas em profundidades para cruzamento, buscar as bolas na hora de pressionar, né, o portador da bola, roubar e contra-atacar rápido. Acho que a gente fez tudo isso. Tivemos bastante chances dentro das nossas características e infelizmente não conseguimos fazer o gol, mas acho que a gente conseguiu mostrar, né, o nível que o Palmeiras joga. O gramado foi um assunto antes, vocês conheceram um pouco mais hoje, tem um outro jogo aqui. O que você sentiu ali na prática dessa partida, que vocês vão ter uma outra importante daqui a alguns dias? A gente sabe que vimos, né, com clareza ali que o gramado não está nas condições que a gente sabe que a FIFA trabalha. Mas eu não sei como é que foi o preparo para o jogo, para a competição. A gente não tem muito o que falar também, porque a gente chega já focado bastante na competição e não tem tempo para se preocupar com isso. Mas é claro que, no nosso ver, precisa melhorar bastante. Só para fechar, Paulinho, você é um camisa 10, você chegou com uma grande esperança, todo mundo sabe que essa é uma competição que tem uma grande visibilidade. E sobre o seu estado físico, você está bem, está inteiro, algum tipo de dor, ainda alguma limitação para desempenhar seu melhor futebol aqui nessa Copa do Mundo? Então, eu já falei antes, a lesão que eu tive foi uma lesão bastante grave, no sentido de que não é comum no futebol e a gente tem que ter bastante cautela para lidar com ela, porque ela, em certos momentos que se aumenta a intensidade, pode aparecer um pouco de dor e isso às vezes atrapalha no dia a dia, mas juntamente com a equipe médica a gente está tendo esse controle para poder estar sempre nas melhores condições para ajudar o Palmeiras, seja lá qual for os minutos. Vale lembrar, a gente está vendo o Paulinho, acabou de falar agora, o Sobs e Aline, antes da gente falar com vocês... Que dupla, hein, gente? Que saudade de vocês. Meu camisa 10, André Rizek, Eric Faria com Dinheiro é Mole. Que dupla dinâmica, diretamente do palco de Palmeiras e Porto. E aí, meus amigos? Tempo bom por aí, hein? Bem-vindos ao nosso fechamento. Ótimo. Fala, Dena, amigos do estúdio. Cara, queria dar uma saudação especial ao Evair, porque pra mim ele foi o pilar, cara, do melhor Palmeiras que eu vi jogar. Veloso, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Sampaio, Conceição, Evair, Sampaio, Conceição, Rivaldozinho, Edmundo e Evair. O Palmeiras bicampeão brasileiro, ele foi o pilar do melhor Palmeiras que eu vi jogar. E hoje pra mim faltou Evair. Se o Palmeiras tivesse hoje um centroavante que chegasse na metade do Evair, poderia ter sido diferente. Mas antes de seguir o debate, Abel Ferreira, Evair, um abraço. Evair, o matador. Um abraço para o Evair. Antes do debate, Edgar Alencar fala com o Abel Ferreira. Trabalhar de tantos aspectos desse jogo, do que você viu, previu e do que se desenrolou em campo, o que você destaca desse confronto tão difícil do Palmeiras com o Porto, um outro adversário que também está brigando pelo primeiro posto desse grupo? Né? Olha, ainda que a quenta saindo com esta confusão toda que estás aqui a ver, eu tenho que estar aqui calmo, sereno, para te responder de forma mais clara e direita possível. Vocês entenderem o nosso trabalho, não chega só lá dentro, como vir aqui e estar com calma. Olha, assim, muito rapidamente posso dizer que acho que fomos bem superiores ao Porto, conseguimos pressionar a primeira fase de saída deles, conseguimos inclusive criar oportunidades de golo, por exemplo 2 do Estevão na primeira parte, uma que roubamos, um cruzamento no penalti, ele estou para fora, outra numa transição do Estevão também, que o goleiro deles defendeu. Estou-me a lembrar uma no último minuto da primeira parte em que o goleiro deles mais uma vez 3 ou 4 vezes conseguiu tirar a bola e nós não conseguimos meter dentro do golo. Enfim, eu acho que nós fomos superiores, mas o futebol é isto mesmo, ganha quem faz golos e nós não conseguimos fazer. Agora o futebol é muito giro, não é? Se vocês imaginem, se o goleiro suplente do adversário tem esta qualidade, imaginem o primeiro. Está bem? Obrigado, Abel. Vou deixar. E agora o craque do jogo, segundo a FIFA, eleito pela FIFA, Estevão, conversa com o Edgar Alencar. Estevão, primeiro eu quero te pedir, por favor, para você dividir essa impressão. Uma estreia num campeonato tão grande, essa primeira bola, todo mundo muito de olho no time, também você, como é que você se sentiu nessa estreia?
Senti bem, cara. Acho que a gente fez uma boa estreia. No meu ponto de vista, a gente foi superior no jogo. Faltou eficiência pra gente no último passe, na última finalização. Mas muito feliz por estar aqui, estar representando o Palmeiras, estar representando o meu time. Então, só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Claro que vocês estudaram muito o Porto, teve um período muito bom de preparação. Foi o que você imaginava em termos de enfrentamento? O que você sentiu ali nas chances que teve, quando a bola chegou? Foi exatamente o que você esperava, da dificuldade de enfrentar esse time do Porto? Cara, a gente pôs nosso jogo, a gente veio para mostrar o que é o Palmeiras, a gente não faz nada do que a gente não sabe fazer, então acho que, como eu falei, faltou eficiência naquela última finalização, fomos superior no jogo, mas o que dá o resultado é o gol, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer isso hoje, e o importante também é que a gente não tomou gol também contra grandes equipes, e a gente segue no campeonato firme e forte em busca de melhor. Por você ser um jogador tão especial, a torcida sabe que cada jogo seu é um pouco também o último. Você se sentiu bem, se sentiu leve? A Abel também falou isso, que ia tentar conversar contigo para você só desfrutar. Conseguiu se sentir bem? O Estevão, que o torcedor palmeirense já acostumou a ver e quer ver também aqui na Copa do Mundo? Claro, cara, eu tô sempre bem, tô feliz, tô como a Abel fala, tô solto, então praticando meu futebol e o mais importante é ajudar o Palmeiras. Uma última aqui, Estevão. Ontem a gente viu vocês ali olhando o gramado. O Paulinho também disse que não sentiu nas melhores condições. Pro teu futebol, o que você sentiu no pé? O que você achou desse gramado? O Palmeiras vai jogar aqui de novo. Claro, acho que faltou um pouco de mais água no primeiro tempo, que atrapalhou um pouco o nosso ritmo de jogo, da bola mais rápida. Acho que não só a gente, mas o Porto também, que é uma equipe rápida de transição. Então acho que faltou regar mais o campo, molhar mais um pouquinho. Mas de resto, nada a reclamar. Obrigado, Estevão. Bom, o campo tá regado agora. E com chuva, Eric Faria, beleza? Na paz? Aí, Dena, Rizek é raiz. A gente falou, vamos abrir um guarda-chuva. O Rizek falou, não, vamos pegar a chuva que a gente é raiz. Tá vendo, Dena? Você fala dele, o cara é raiz. O que você achou do jogo, Eric? E da situação do Palmeiras e do Porto agora no grupo? Então, Rizek, primeiro boa noite, Denilson, Sobis, bem-vindo. Calandrini, nossa parceira. Eu achei que foi injusto. Achei que o Palmeiras merecia ter vencido o jogo. Achei que o Palmeiras criou mais, foi mais protagonista no jogo, buscou mais. Óbvio, aí você fica naquele equilíbrio. Pô, mas do outro lado tem o Porto, um time europeu, ainda que não esteja vivendo uma grande fase, mas tem jogadores ali de hierarquia, jogadores competentes, jogadores que jogam em suas seleções, alguns deles, enfim. Mas eu achei que pelo jogo ficou um gostinho amargo para o Palmeiras, porque dava para ter vencido. Principalmente no primeiro tempo, achei o Palmeiras muito dono da situação. Teve só um momento ali, uns 10 minutos, em que o Porto igualou as ações, mas aí o Palmeiras já retomou no fim do primeiro tempo o controle, tanto que aqui pertinho da gente, nessa baliza, o Palmeiras teve 2 chances seguidas para fazer o primeiro gol e abrir o placar e talvez destravar mais a partida. Perdão, achei que o Abel demorou um tantinho para mexer no time no segundo tempo, para poder aumentar a intensidade, principalmente das peças. 9 minutos, que o clássico do Abel é mexer com 10 do segundo tempo, hoje ele mexeu com 19. E achei que o Veiga entrou muito bem no jogo, achei que ele deu uma boa movimentada na partida, o Flaco talvez tivesse entrado um pouquinho antes também, pela questão física, de sustentar bem a defesa do Porto, bom na bola aérea também, o Palmeiras passou a cruzar mais, o Piquerez se lançou mais um pouco, o próprio Giai, enfim, senti falta do Richard Rios hoje no jogo, que é sempre um jogador muito atuante, um jogador que carrega muito a bola, que invade, que aproveita os espaços nas defesas adversárias. Achei que ele só foi fazer isso quase no fim do jogo e aí depois ele foi substituído. Mas de uma maneira geral, eu acho que dá pra gente dar uma nota 7, 7,5 para a atuação do Palmeiras hoje. Faltou o gol? Faltou o gol. Faltou comemorar a vitória? Faltou. Mas acho que, de fato, o Palmeiras foi o protagonista do jogo. Tanto que no fim, o goleiro do Porto estava fazendo cera para repor a bola, para cobrar o tiro de meta. Sinal de que o Porto estava administrando bem o 0-0 e achei que o Palmeiras merecia ter saído de campo com os 3 pontos hoje. Denilson, trazer uma visão assim de bastidor, né, de que acompanhou ontem as entrevistas de Palmeiras e Porto. Cara, na véspera do jogo, o tratamento era assim, a gente está acostumado a olhar para os europeus de baixo para cima. Desde 2012, um clube brasileiro, o sul-americano, não derrota um europeu numa competição da FIFA. Eu sei que o Porto não está na primeira prateleira, mas ontem a sensação era de que os europeus estavam olhando para a gente de baixo para cima. Todo o tratamento da imprensa, da entrevista do treinador do Porto, que aliás é um velho conhecido do futebol brasileiro, né? Dirigiu o Del Valle, era de que assim, o Palmeiras é o time de maior investimento, o Palmeiras é o gigante, o Porto vem de uma fase muito ruim, fez a pior pontuação, a pior pontuação dos últimos 10 anos do Campeonato Português. Então a gente viu um Porto pressionado, desacreditado e o Palmeiras tratado como um gigante no Mundial de Clubes, ao contrário do próprio Porto. Isso se refletiu na torcida também, tinha
para cada torcedor do Porto que a gente tinha aqui, tinha 12, 15 palmeirenses, muito mais confiantes, muito mais barulhentos, vibrantes, né? E aí começou o jogo, eu acho que a gente sentiu um certo choque de realidade. De que um time hoje da prateleira média-baixa do futebol europeu, ele está muito equiparado aos melhores times da América do Sul. Eu achei um jogo bem equilibrado até os 75 minutos. Os últimos 20 minutos realmente o Palmeiras acelerou demais. E aí o Porto claramente jogou pelo empate. Achou que o empate era bom e estranhou, falou, pô Palmeiras, o empate tá bom aqui, vem empatar comigo. E o Palmeiras não quis. O Palmeiras sentiu a chance de ganhar. Mas até os 70 minutos, eu achei um jogo bem equilibrado. E, por exemplo, o Estevão foi eleito o melhor em campo pela FIFA. Você concordou? Não concordei, mas acho que também não teve nenhum jogador assim que tenha se destacado tanto na parte individual. Bom jogador, dois jogadores jovens, né? O Estevão e o Mora. As duas crianças em campo. Eu gostei muito do Mora, saiu. Eu gostei muito do Mora. O Ricardinho, na nossa transmissão, até disse algo que eu concordo com ele. Eu talvez não tivesse tirado o Estevão do jogo, não naquele momento, porque o Estevão é um jogador inventivo, é um jogador habilidoso, é um jogador que numa jogada de 1 contra 1 pode desestabilizar o adversário. Mas acho que o Abel pensou na questão física também, de pôr mais sangue novo para poder pressionar. A gente viu várias vezes o Porto errando na saída de bola, porque estava sendo pressionado. Então, enquanto o Palmeiras teve fôlego, pressionou bem. Aí o Abel tentou renovar o fôlego com os jogadores da frente. Ele fez 5 mexidas, todas do meio para frente, né? Então, exatamente pensando nisso, em pressionar, em poder roubar a bola já no campo de ataque. Eu insisto, acho que o Palmeiras fez tudo o que tinha que fazer até ali, aquela bola final, o último passe ou a melhor conclusão. Gostei bastante, assim. Eu saio daqui, assim, eu acho que o futebol brasileiro hoje deu uma amostra de que, tem futebol no Brasil competitivo e dá para encarar. Não pode errar agora contra o Al-Ahly, não pode nem pensar em perder, né? Não pode nem pensar em perder. Porque como o outro jogo foi 0-0, tá todo mundo no limite agora. Exato. E o Palmeiras joga antes contra o Al-Ahly, depois entre o Porto contra o Inter Miami, que claramente para mim demonstrou ser o time mais fraco do grupo, apesar do Messi, do Suárez, do Busquets, ou sombra do que Busquets e Suárez já foram. Mas eu queria propor uma discussão para vocês aí, Denilson. Abrir com o centroavante, né? Porque para mim é emocionante falar com o Evair, um craque, jogou demais. Evair, El Matador. O Vitor Roque custou 150 milhões de reais. E ontem falava-se muito do poder de investimento do Palmeiras. É por isso, inclusive, que o Abel Ferreira, tratamento de estrela na imprensa portuguesa. O técnico falou sobre isso, o Anselmo, né? Exato. O Palmeiras montou um elenco com 90 milhões de dólares. Exato. Né? Os portugueses têm inveja do poder de investimento. Isso é simbolizado pelos 150 milhões investidos no Vitor Roque. Claro que eu não quero jogar nas costas dele o empate, nada disso. Mas eu senti falta de um centroavante, assim, à altura desse investimento, dessa expectativa. Quando entrou o Flaco, por exemplo, só por ter uma referência, como você disse, já melhorou bem. Já teve uma cabeçada perigosa, né? Por isso que eu senti falta de um meio Evair hoje, que eu acho que poderia ter feito muita diferença. Queria ouvir vocês sobre isso, cara. O Palmeiras investiu, trouxe o Vitor Roque, um jogador internacional, e acho que ele está devendo. Num jogo como o de hoje, eu esperava que ele pudesse fazer mais diferença. E vocês aí, Denilson? Ô Rizek, daqui a pouco você pode falar também um pouquinho, junto com o Eric Faria, do público, né? Eu acho que teve até um público legal no estádio hoje, né? Porque existiu aí uma repercussão durante a semana, antes de começar, e tinha uma preocupação dos estádios não lotarem, né? Dos torcedores não comparecerem ao estádio, e daqui, olhando o estádio, parecia bem recheado de torcedores, né? Daqui a pouco vocês podem falar, que vocês que estão aí em loco, do palco do jogo. Fala, Rizek. Mas vou te falar, Dena, essa percepção que você tem é porque a FIFA, sabiamente, ela fecha a imagem onde tem público, que é o anel inferior. Ela não mostrou para vocês o anel superior. Aqui em cima, por exemplo, estava fechado, não tinha torcida. Eu fiquei até surpreso com os 46 mil, para mim parecia menos. Eu acho até injusto cobrar um público absurdo num primeiro jogo desse, uma Copa do Mundo que está se iniciando, num país caro para nós brasileiros, né, o dólar, né? Para você é mole, né, Denilson? Com dinheiro é mole, num estádio né, gigante, com capacidade para 82.500 pessoas. Enfim, eu acho que bacana, 46 mil é público legal no Brasil. A torcida do Palmeiras fez a parte dela. Eu vou chutar aqui, né, no Data Rizek, que dos 46 mil, cara, 30 mil eram palmeirenses? Acho que até mais. Eu botaria 35 mil, 36 mil e 10 mil torcedores do Porto. A torcida do Porto é que veio em baixíssimo número. Agora, seria muito difícil lotar realmente, assim, aqui nos Estados Unidos. Eu fiquei surpreso. A FIFA fez um certo malabarismo, né? De última hora, reduziu drasticamente o preço do ingresso. Fez um upgrade para quem estava sentado, comprou o ingresso mais barato que era em cima, deu a possibilidade de assistir aqui mais perto do campo, fez muita promoção, distribuiu ingresso em escolas e aí conseguiu aumentar o público.
Agora, assim, é uma questão... São estádios muito grandes. E vocês, no Brasil, a FIFA é sábia, né? Então ela fecha a imagem onde tem público. Ela não deve ter mostrado em nenhum momento o anel superior dela. Você pensar, né, Rizek, um campeonato com média de público de 46 mil torcedores é ótimo, né? Tá ótimo. É porque os estádios americanos são colossos mesmo. Exato. Né? São estádios muito grandes. Os times de Nova York que jogam na MLS masculino, eles têm média de 19 a 20 mil. E é muito barato o preço do ingresso para ver futebol masculino aqui nos Estados Unidos. Esse não é um estádio pro nosso futebol, é um estádio pro futebol americano. Os times da MLS jogam em estádios menorzinhos, né? Isso. Abel tá falando, é isso, gente? Abel tá falando? Ah, não, eu queria... tudo bem. Já a gente... Abel falou no campo. Abel falou no campo. Então, mas só para concluir a história do estádio. Aqui jogam o Giants, os Jets, né, no futebol americano, jogam com casa cheia. Na MLS, os dois times de Nova York, eles têm média de 19 a 20 mil, com ingressos muito baratos. E é uma questão que todo mundo está falando aqui, Denilson, que os latinos, que são o público do futebol, só quer nada, né, futebol, eles estão com medo de ir ao estádio, por causa da política anti-imigração do Trump. Eu vi muita gente comentar isso aqui, muito brasileiro que mora aqui dizendo, olha, tem latino que não saiu de casa com medo de chegar aqui, reconhecimento facial, tal, que é o público dos estádios. E assim, a FIFA aproximou um pouco o preço dos ingressos daquilo que é praticado no futebol local. Sobre o Abel, a gente conversava ontem que era um árbitro hondurenho, formado em matemática, né, El Matemático, o Said Martínez, jovem árbitro, 33 anos, sonhava em ser árbitro desde os 10 anos de idade, e aí ele tinha hoje a missão mais dura da vida dele, que era moderar Abel Ferreira. Ele sabe fazer conta? Não, ele sabe fazer conta? Sabe, é formado em matemática. Então não conta comigo para falar desse árbitro, porque eu vou te falar, Rizek, ele não é bom não. O árbitro não é bom, não? Não gostei da arbitragem dele, não. Achei que ele picotou muito o jogo. Achei que o campo atrasou um pouco realmente o jogo, o ritmo, da velocidade. Mas acho que também teve muito a ver com o árbitro. Eu acho que ele picotou. Algumas faltas ele deixou... poderia ter deixado o jogo andar mais um pouco. Muita falação também para jogos de padrão FIFA. Eu achei que ele falou demais também. Eu achei... Assim, mas não teve justifica nenhum o cartão erro do Abel? Porque assim, 2 cartões está fora, cara. Está suspenso. Justifica o Abel levar um cartão num jogo sem grande polêmica? Justifica para você? Não justifica. Acho que não, mas assim, ele não teve nenhum erro capital que tenha atrapalhado o jogo, mas o árbitro ele precisa entender também o papel dele, que é tentar dar uma dinâmica maior para o jogo. Eu achei que ele atrasou um pouco o jogo muitas vezes, assim. Imagina se o Abel perde a linha quinta-feira, toma mais um cartão amarelo e vira desfalque para o Palmeiras num jogo decisivo. Mas o Abel, a reclamação dele não justifica, mas ele tem algum ponto de razão, porque o quarto árbitro estava muito enrolado para fazer a substituição, e o Abel queria que os caras entrassem logo. Ele preparou 3 mexidas, passou as instruções, e aí o árbitro não conseguia se entender, o quarto árbitro não conseguia se entender com a placa, e aí depois o outro árbitro marcou uma falta num jogo que deveria estar parado para as substituições, enfim. Então por isso que eu digo, não teve um erro capital, mas o árbitro contribuiu assim também para o jogo ficar um pouco modorrento em alguns momentos, sabe? Pode ser, mas eu fiquei comparando muito a postura das duas comissões técnicas, e eu acho que assim, o Palmeiras tem que tomar cuidado, inclusive em dado momento... Cuidado, ele tem que tomar mesmo. O Abel saiu da zona. Sim, da área técnica, né? E o auxiliar dele, o João, ficou para ele não levar mais um cartão e ser expulso, que seria horrível, né? O Abel é uma atração do Palmeiras aqui no Mundial, e ele não pode nem pensar em desfalcar o time naquilo que será o jogo-chave, né? O Palmeiras não pode... Agora ele tem que ganhar do Al-Ahly, pelo aquilo que você viu do Al-Ahly, Palmeiras e Al-Ahly. Não, o Palmeiras em condições normais, vai vencer os 2 jogos e vai se classificar. Acho que é um jogo embaçado com o Al-Ahly. Mas é um jogo mais competitivo, assim, de termos físicos, né? Não de técnica apurada do time egípcio, né? Eu acho que o Palmeiras é bem melhor que o Al-Ahly, assim. Acho que se o Palmeiras fizer esse jogo e caprichar na parte final, acho que vence o Al-Ahly. É fácil? Não é fácil. E acho que o pior time do grupo é o time do Messi. Quem diria que a gente ia falar isso, né? Pior. Inclusive hoje o New York Times fez um artigo, cara, muito interessante, porque os Estados Unidos, eles estão acostumados a ser o melhor em tudo, né, cara? Tudo que eles disputam, se eles não são os melhores, eles estão ali entre os melhores, né? E eles estavam meio chocados com o nível do Inter Miami, perguntando, será que vale a pena expor o Messi, expor o futebol norte-americano a esse nível?